Então, na live estamos ao vivo. Boa tarde, está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e holísticas. Este campo das terapias complementares que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lua de Comunicação, tem o oferecimento da Sala Terapêutica. A apresentação, Letícia Wolff e André Pares, mesa de som, Mari Move. Os contatos conosco aqui com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, 51 996 53 7474. Para anotar o telefone aqui da rádio, 51 996 53 7474. Nós estamos ao vivo pela página na internet da Rádio Supersônica, também tem o aplicativo, e também estamos ao vivo na live no Facebook da Rádio Supersônica. Vai lá no Facebook, procura a Rádio Supersônica e é só nos enxergar na live. Enviem suas perguntas, seus comentários, participações, tanto pelo WhatsApp quanto pelos comentários do Facebook. Estamos muito felizes por começar hoje a segunda temporada do programa Terapia do Dia. Nessa parceria da Sala Terapêutica com Rádio Supersônica e produção da Lua de Comunicação. E muito contentes também com a participação dessas terapeutas e desse terapeuta ilustres que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo Verônica Pinheiro, Delcino Magalhães e Adriana Filkenstein. Bom, estão aqui os nossos convidados e nós vamos ficar o mês de janeiro praticamente conversando uma vez por semana. Então é legal a gente ir se acostumando já com as vozes. O Delcino participou da última, né? Já tem uma voz mais conhecida e dos ouvintes. Então vamos conhecer agora, já de imediato, um pouquinho da Verônica, um pouquinho da Adriana. Verônica, bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de conversar, né? E sobre terapias, sobre astrologia, né? E assuntos mais diversos também, né? Então, é um prazer, né? Digam aí se o som da minha voz tá bom, né? Porque a gente se escuta de uma outra maneira, né? Então, realmente, uma profunda gratidão por estar aqui, pelo convite e dessa nova experiência, iniciando, então, esse ano de 2020, né? Já brilhando, né? Brilha prosperidade, né? Estar aqui entre vocês é prosperidade. Que legal. Obrigado, Verônica, pela presença. Vamos brilhar, então, nesse calorão de janeiro, né? Vamos brilhar. Aqui está muito agradável. Que bom. Adriana, obrigado pela presença, de nos acompanhar aqui nesse programa em janeiro. Eu que agradeço. Hoje com a voz um pouco mais sensual. Os gripes de verão fazem parte, faz parte do eclipse. Isso, já vamos falar sobre ele. E é um prazer poder estar aqui compartilhar o conhecimento da Kabbalah, o conhecimento da astrologia, enfim, de tantas áreas, né, que todos esses anos vieram e trouxeram para cada um, até de nós aqui, e poder compartilhar as nossas experiências, né, poder acrescentar, já que a gente vive um momento na vida que a gente pode dizer, ou tu vai, ou tu vai. Ou tu desperta, ou tu desperta. Então agora é a oportunidade, é um momento tão bonito, tão lindo. Eu digo isso para os alunos, né? Nossas almas escolheram estar agora, aqui, no mundo. E nós estamos agora, aqui no mundo. E nós não podemos agora fechar os olhos. Agora é hora de abrir. Porque cada um agora tem que encontrar o seu lugar e o seu propósito. E todo mundo, se Deus quiser, Baruch Hashem, vai encontrar. Que beleza. Uma responsabilidade boa, né? De cada um. Delcino, obrigado de novo pela presença. Janeiro, aqui presente de novo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a segunda fase, né? Prazer estar aqui com a Adriana e com a Verônica. Já são colegas de trajetória por aí. E eu sempre digo, a gente está onde tem que estar. Então, a gente está aqui e vamos contribuir para essa melhoria, esse momento especial. Então, é um prazer que sejamos todos bem-aventurados. Que legal. Como disse a Adriana, um pouquinho antes de começar, né, Adriana? A vida é uma experiência. Experiência é, por definição, experiência, né? Exatamente. Né? E a gente esqueceu um pouco disso, né? Se desviou
e ficou muito voltado para o mundo que a gente chama da aparência, que para Kabbalah é só 1% da realidade, né? E esse mundo está se desmanchando. Eu não vou usar está vindo abaixo. Está se desmanchando. E é tão bonito porque a forma como ele está se desmanchando é de dentro para fora. É de dentro para fora. As pessoas ainda têm expectativa. Não vai acontecer algo externo. Não, gente. Está acontecendo interno. É interno. Está todo mundo desestruturado, está todo mundo, né, estranho, né, inseguro, buscando propósitos, com a sensação de estar um pouco perdido, entender que não é bem isso, né, é alguma outra coisa. O olhar está para fora, né? Tem que olhar para dentro. Olhar. E quando se falava, né, imagina, desde de criança eu era envolvida com as coisas da espiritualidade. E se falava muito dos anos futuros, que haveria o momento do apocalipse e do juízo final, né, que é o momento atual. Então, esse momento seria o momento em que a divindade viria para a Terra para fazer o julgamento. São palavras antigas, palavras de religião, religiosas. E esse julgamento, na verdade, colocaria as pessoas de volta na sua verdadeira essência e no seu verdadeiro propósito. O que a gente fez durante todo esse tempo? A gente foi se distraindo com as coisas externas, porque existe toda uma força externa que produz muitas imagens externas e nós somos seduzidos. E aí a gente costuma ir em busca da nossa satisfação e aí a gente começa a comprar coisas, fazer conta, faz conta, compra coisa, faz conta, paga conta. Aí a tua vida vira, faz conta e paga conta, faz conta, paga conta, faz conta, paga conta. E é só externo. Nós somos sempre, desde pequenos, né, desde o ventre da nossa mãe, nós somos acostumados a esse círculo, né? E quando começamos a gente começa a crescer, tem aquele mito do Papai Noel, que agora está caindo mais por terra, as crianças estão ficando mais espertas cada vez mais, né? E a gente já tem que trocar o discurso dizendo que a gente dá o dinheiro para Papai Noel, né? Já começou a melhorar o negócio. E aí, exatamente, crescemos esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Então, nós crescemos sem a responsabilidade pelos nossos atos. A criança, ela nunca é responsabilizada pelos seus atos. Sempre ensinam a criança de que alguém vai te ajudar, alguém vai te salvar. Não que não seja assim em uma determinada situação, mas que é necessário que a família comece, a mãe, pai, quem cria, porque até o modelo de família mudou, né? Mostre para a criança que ela é responsável, sim, na medida em que ela vai aprendendo as coisas. E só que, assim, quem está ensinando a criança também está despreparado. Então, nós estamos num ciclo vicioso, caímos, quem sabe, nas terapias. Graças a Deus, uma pessoa vai para as terapias, ela já está um degrau, está subindo o seu degrau, né? Eu me lembro da época dos Flintstones, aquela coisa toda, que 2000 era uma era muito distante. E nós estamos hoje em 2020. Então, realmente, hoje, o despertar da consciência, ele se faz necessários. E uma coisa muito produtiva é que não faltam mais ferramentas. O que era velado, ou seja, encoberto, o véu, está descoberto. Hoje a gente tem condições de estudar, tem condições de dialogar, de trocar, começamos a encontrar nossos pares. Basta que nós possamos, pelo menos, desejar ir para o nosso lugar. Eu entendo que o principal é desejar ir por algum lugar, para o meu lugar. Aí o universo já começa a me escutar. Agora, quando eu chego para alguém e pergunto, eu quero fazer um vestibular, mas eu não sei o que marcar o X, né? Tá, mas o que tu gosta de fazer? Não sei. Bom, então eu sugiro o que tu não gosta. Então vamos por exclusão, né? Então, mais ou menos assim. O que vocês estão falando é ação, né? Também. A busca pessoal de transformação e não a espera de algo exterior. E com isso, nós podemos colocar agora, abraçar, né, o que vocês estão falando, e nós podemos propor um centramento de 1 minuto para as pessoas que estão nos ouvindo, para nós aqui, para também mostrar para as pessoas que a ação nem sempre precisa ser algo difícil ou doloroso. Às vezes, uns minutinhos por dia de meditação, de respiração, de autocuidado, de autopercepção, já vai trazendo essa higienização energética das emoções, dos pensamentos,
E que pode ser algo simples também. Podemos fazer, proponho para nós. Podemos, é uma prática do programa, né? Na primeira início temporada do programa. fizemos no início, mas como a gente tem sempre tanta coisa para dizer, a gente vai. Não, porque esse começo é muito legal, Sim. que já foi a mensagem. Quem está escutando já está eletrocutado tá no bom impactada. sentido lá. Pensa né? assim, a mulher, tipo assim, papo cabeça. Né? E o homem só escutando, né? Só Assim, escutando, Vai, Deus, se vai. preparando. Valeu, Ó, Delcino, tá. valeu. Levanta Mas assim, o dedo. temos 4 programas, tá? Então a Certo. Letícia começa fazendo o centramento, daí os próximos se preparem que cada um chegará com um centramento aqui para nós. Que bom que tu avisou, né? Aqui a gente avisa tudo ao vivo. Que bom que tu avisou. E também, né, para constar, nós temos uma presença ilustre aqui no estúdio, que é a presença do Bento. Ele está ali escondido, né? O Bento, educador físico holístico, está aqui prestigiando o programa. Esperem que nas próximas temporadas o Bento estará entre nós também. Então vamos lá, um minutinho de centramento. Vamos lá, então eu convido a todos e a todas que estão nos escutando ou nos vendo pela live, onde estiverem, se estiverem caminhando, no trânsito ou em casa, nós vamos só trazer um pouco da nossa consciência para o corpo, para o nosso corpo, para o nosso estar presente aqui e agora, neste lugar, que é o lugar certo, que é para nós estarmos neste momento. Então, trazer a consciência para o corpo, todo o corpo. Consciência para a nossa respiração, de forma bem natural, sentindo o ar entrando e o ar saindo. Sentindo a nossa respiração, o nosso corpo, a nossa presença. Neste momento, aqui e agora, se puderem fechar os olhos também, podem fechar os olhos um pouquinho. Se sentir que tem alguma parte, alguma região tensionada, pode convidar essa região a relaxar um pouquinho. Relaxa as feições, os músculos da face. Podemos relaxar também. Esse comando nós podemos dar várias vezes ao dia para o nosso corpo, porque o nosso corpo é nosso amigo, ele nos dá sinais quando algo não está bem na nossa vida, e ele também é uma contribuição imensa e ilimitada para tudo que nós queremos realizar na nossa vida. Então, se nós pudermos criar também uma sensação de gratidão por esse corpo, por estar respirando, mandando essa mensagem para as células, os órgãos, os tecidos, os ossos, os músculos, todos os nossos sistemas. Mais uma respiração profunda para encerrarmos. E podemos abrir os olhos neste momento presente. Então, para quem está chegando na live, no aplicativo, na web, esse é o Terapia do Dia, aqui na Rádio Supersônica, ao vivo. Esse é o primeiro programa da segunda temporada. Vamos até o final de janeiro com essa segunda temporada, com as terapeutas Verônica Pinheiro, Adriana Finkelstein e Delcino Magalhães. Letícia Wolff apresentando aqui junto comigo. Um dos assuntos que a gente ia falar e estava conversando antes é essa virada do ano, né? Hoje é dia 10, já temos 10 dias de 2020. Primeiro, assim, como é que foi deixar 2019 para vocês? Como é que foi receber 2020? E quais são as expectativas ou perspectivas? Na visão da Kabbalah, o nosso ano mesmo, ele é no período de setembro, mais ou menos, setembro, outubro. Porque o calendário cabalístico ele é diferente e ele é um calendário espiritual. E toda a nossa relação com a vida é uma relação com a causa e não com a consequência. A gente considera o calendário gregoriano um calendário de consequência do mundo físico. Então, para nós, é uma mudança física, apenas física, de número. Tem um significado? Tem, porque já faz parte de uma consciência coletiva. Né? Mas o ano mesmo para nós começou em setembro, que nós chamamos de Rosh Hashanah, cabeça do ano, 5.780. Então, é um outro ano muito mais antigo e que corresponde às energias da alma, às energias espirituais. O calendário gregoriano ele é uma troca numérica.
É claro que internamente tu já está, diríamos, com o hardware, já com essa informação de que tem uma troca, né? Que tem eu diria que a troca para nós de ano, principalmente para o brasileiro, é muito ligada à questão das férias. E a questão de que janeiro tem um outro movimento, né? De que fevereiro tem um outro movimento. Mas é como se eu também dissesse, não, mas o ano começa mesmo em março. E até porque eu sou astróloga, e o ano começa em março. E o ano começa em março. Quando começa o signo de Áries. Entrada no signo de Áries, E dentro da Kabbalah nós temos mais de um ano novo. A gente tem o ano novo astrológico, a gente tem o ano novo dos reis e a gente tem o ano novo das árvores, que acontece agora em fevereiro. Então a gente tem muitos anos novos, porque a grande sabedoria da Kabbalah é descobrir que a vida é puro ciclo. Exatamente. Ciclo. Exatamente, né? Nós temos o ciclo quando a gente nasce, depois aquela grande festa do primeiro ano de vida, depois aquela entrada na escola, que é um grande marco para qualquer pessoa. Depois nós temos a entrada para a adolescência, que é ali uma quadratura natural de Urano ali que mexe muito, que ali as pessoas ou mostram que são, né, ou mostram que são. E aí depois nós temos os 18 anos, né? Antigamente era 21, hoje em dia mais os 18. Depois 30, né? Com a entrada do retorno de 28 a 30, o retorno de Saturno. E agora estão discutindo, então, quando é a entrada da terceira idade, ou da melhor idade, certo? Então, realmente, essa é uma visão muito boa. Certo? E eu gostei de saber também que, pela Kabbalah, a gente tem muitos anos novos, assim, estamos fazendo muita festa. Ai, adorei. Gostei, assim. Vamos celebrar. Motivos para comemorar. A tradição cabalística, ela tem, obviamente, uma conversa direta com a tradição judaica. Sim. E nós estamos muito acostumados a ter muitas festas e muita reunião de família. Sim, porque é muito comum, os nossos rituais são rituais, em primeiro lugar, em volta da mesa. Porque existe um pouco a coisa da tradição, né? A tradição oral, que é a tradição da sabedoria, do conhecimento, também se transformou a tradição do alimento, do comer. Mas, através dos alimentos, tu tem todo um simbolismo que tu introjeta. Aquela energia, tu introjeta dentro de ti, comendo. Quando aquele alimento tem um simbolismo e tem um significado. Então, a gente tem muitos portais ou muitos rituais durante o ano. A gente tem o de hoje, de tardezinha, que é o Shabat, todo o sétimo dia, a ideia de que o número 7 é cabalístico, só lembrando que todos os números são cabalísticos, mas o número 7 tem um significado e uma importância muito grande. E é o reencontro com o divino, é o reencontro consigo, é o reencontro com a tua alma. Quando tu passa 6 dias da semana na loucura, na dualidade, na fragmentação. E o Shabat é a oportunidade que tu tem de reencontrar contigo, mas tem que fazer o ritual para poder entrar nessa consciência. Ela está ali, mas tu não recebe nada de graça. Deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira. Lenha nessa fogueira aí. Eu que sou mais prático, né? Mais prático. E eu defendo muito a presença, tá? Então, as pessoas tradicionalmente se vinculam a datas. Quando eu fizer tal idade, quando eu casar, quando chegar esse período, e aí esquecem de viver o momento. No meu trabalho, eu puxo muito para a presença. Quando a gente se falou aqui sobre centramento, eu acho que a vida, a organização, a qualidade de vida, o prazer, o sucesso, está ligado à disciplina. E a disciplina no sentido de tu te escutar e te ouvir. Então, para mim, o momento mais importante é o presente. Eu tenho que saber o que está acontecendo para me direcionar, entendeu? E aí eu fujo um pouquinho desses padrões. Ó, na virada é março, a virada é no final do ano. Tem pessoas que entram nessa e gastam horrores em presentes e tem que fazer, porque eu tenho que comprar. Eu não compro nada para ninguém. Sempre tem os dois lados. Eu admiro, adoro astrologia, eu sou uma admiradora, assim, uma fã desse estudo que é bem profundo. Ótimo. E é muito exigente também, né? Mas, vendo o outro lado da moeda, eu vejo que esses momentos, quando eles estão fora da nossa cultura, diferentemente do que a Adriana está falando, quando eles estão fora da nossa cultura,
muitas vezes as pessoas, nós acabamos criando uma expectativa muito grande nesses momentos, nessas datas comemorativas, né? Espero o ano que vem para acontecer tal coisa, ou ao contrário, eu como terapeuta que atendo inclusive pessoas que a depressão, ela se agrava nessa época do ano, justamente pelas expectativas ou sonhos não realizados, algo assim. Então, né, tem sempre esse outro lado que é importante também nós nos darmos conta que o estudo, né, aprofundado de alguma terapia, de alguma abordagem, faz com que nós fujamos disso que vocês estão falando, dessa... das datas comemorativas. Ou assim, do fugaz, né? Do muito, então, fica muito superficial. Mas quando nós estamos dentro de algo, tudo começa a fazer mais sentido. A gente consegue, daí, Delcino, acrescentar esses rituais na nossa vida, no nosso modo de vida, estilo de vida, na maneira que a gente começa a pensar. E, claro, as nossas atitudes começam a mudar também. Mas isso depende muito do padrão energético de cada pessoa. E da estrutura psicológica, e nisso a astrologia te ajuda bastante, que tu não precisa nem saber o signo da pessoa. Quando tu começa a observar a fala da pessoa, ele falou, eu sou muito prático, deu o elemento terra aí. Agora, quem tem elemento ar mais forte, essas tônicas, não vai se ligar tanto assim nas datas, porque é estrutura, vai se ligar mais exatamente no que me faz mais leve, mais feliz. Daí, se tu pega uma estrutura de água, estrutura psicológica, altamente emocional, é só mais uma data, é só mais uma razão para chorar. Tá entendendo? Tipo, vou segurando tudo para chorar lá no ano novo. E então é o que está por trás, e aí as pessoas usam também as datas para isso também, né? O paninho lá de fundo, é certo? Agora, porque é muito difícil para um elemento água, pensa uma cachoeira, debaixo da cachoeira, eu sempre dou esse exemplo. Agora pensa essa cachoeira dentro de ti. Então, como é que tu vai dizer para um canceriano nato que ele tem que sair da cachoeira? Então, a gente tem que buscar um Capricórnio, o lado oposto dele, mostrando, porque tem no mapa, existe algum lugar no mapa em que ele é capricorniano, só que ele não viu isto. Então, essas ferramentas não são para que as pessoas se ancorem nas datas e nem nada. São para que ela busque a sua roda, busque o seu movimento e se ache e se encontre. Porque, como eu digo, tem estrutura, claro, tem gente que tem 0 de ponto. Né? Por exemplo, eu sou elemento de fogo 1, morro de frio, né? E outras coisas, mas veja o 1 que eu tenho. Se eu tivesse mais que aquilo que eu tenho, né? O Marte em Escorpião, se eu tivesse mais que isso, sai de baixo. Mas então eu tive que aprender a filtrar isso. E antigamente eu me escondia atrás disso sem saber da astrologia. Eu não sabia da astrologia e me escondia atrás dessa força. E aí, quando eu comecei a identificar essa força e ver que essa força ela estava sendo mal utilizada, porque eu busquei me centrar e eu busquei me evoluir, eu saí desse pano de fundo. Então, o que a astrologia e as outras ferramentas convidam a pessoa é tu buscar realmente a tua essência, olhar quem tu é de verdade, te enxergar e sair atrás dessa desculpa, das datas, das comemorações. Tipo assim, para de brincar, parou a palhaçada, vamos falar sério agora e vamos para a vida. Mas aí que tá, depende muito do padrão energético. Então, a gente tem que ter muita paciência, caso de paciência com a pessoa. Porque uma estrutura mais prática vê a coisa da vida muito mais rápida do que uma estrutura mais emocional. E aí, quem é Câncer, Capricórnio, Touro e Virgem são tidos mais como frios, né? E não são mais práticos. É uma forma de ver, ponto de vista, como diria Barra de Axis. Eu vou trazer algo que a Kabbalah, ela é um conjunto de conhecimento e uma prática de vida que, em primeiro lugar, nos traz sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que está escrita em livros, tu vai aprendendo e tu vai, como a própria palavra Kabbalah, em hebraico significa recebimento, tu vai recebendo. Tem uma coisa que é importante a gente aprender e que a sabedoria nos ensina. A Kabbalah, ela nos conta que Deus criou o mundo para nos dar unicamente prazer e felicidade. Tu está aqui para ser feliz. E está aqui para aceitar a vida. E tornar a vida algo muito melhor. Eu estou falando algo de propósito para poder também dizer, a gente também tem que aprender a descer desse lugar
tão da terapia, porque a gente está ficando uns terapeutas chatos. Desculpa falar, mas eu sei porque eu também sou. Às vezes a terapeuta chata. No sentido assim, ó, de que a gente precisa trazer as pessoas também para aprenderem a aproveitar o mundo como ele é, cheio de erros, porque talvez o erro ele é necessário e ele é bom. Então, por isso, sim, houve uma mudança de data. Eu acho que dentro da astrologia para nós foi super significativo, porque para nós começou uma mudança astrológica muito importante, né? Janeiro é um mês muito, muito importante e vai marcar muito as nossas vidas como uma mudança energética, né? Na visão da Cabala, as coisas não são por acaso, não existem coincidências. Então, não existe. A ideia é, nós fizemos uma virada de número, e nessa virada de número, dentro da visão cabalística, a gente também estava vivenciando outras coisas, não vou entrar agora em detalhes, que a gente pode dizer que conversava com essa virada de número. Porque vira um número, e a gente tem que escrever esse número 20. Agora, em tudo que é documento. 2020. 2020, né? Que tem todo um significado. Dá 4. Daí tu soma com o teu número pessoal e dá outra coisa para ti. Sim. Então, cada vez que tu escreve a tua data, né, vai dar outro significado para ti. Então, a gente também tem que se dar conta que a gente também usa essas datas e esses rituais como momento de encontro. Eu acho que no mundo que está tão tecnológico, foi tão bacana ver um monte de gente na praia, né, todo mundo junto que não se conhece, vendo fogos. E, ok, estavam batendo foto, filmando, mas a gente estava ali, famílias estavam juntas. Dentro da tradição cabalística ou judaica, a gente se reúne muito com família. É muito importante para nós, família e comunidade. E não é pelo WhatsApp. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio em tudo que a gente está vivendo hoje, porque senão daqui a pouco a gente está enforcando e condenando o mundo que a gente vive. E a gente vai cometer um erro também muito grande. Eu dou um exemplo sempre na hora da filosofia, ele vai lembrar. Tinha um exercício que a gente fazia, todo mundo na freeway indo para a praia, todos os carros indo para a praia. Em cima do viaduto tem um cara lá, sozinho lá, em cima olhando aquele monte de carro. Aí todo mundo que passa, pô, aquele cara doido, aquele cara, o que aquele cara faz lá, olhando esse mano de maluco, passando. Quer dizer, esse cara só pode ser louco, né? Está lá. E, na realidade, se tu fizer uma reflexão, o louco não é ele, o louco somos nós, que estamos todo mundo indo para o mesmo lugar. Entendeu? Então, quando tu está indo para o mesmo lugar, tu deixa de refletir, tu deixa de parar e deixa de te escutar para viver o teu propósito. Entendeu? Então, estar na praia é legal, se divertir é legal, comer é legal, beber é legal, mas eu estou lá porque eu quero ou estou lá para agradar? Entendeu? Então, essa reflexão é necessária fazer. E eu tenho que ter uma resposta justa para mim. Sim, qual é a escolha que cada um faz? Por que eu estou aqui? Eu estou feliz aqui? Beleza. Não estou feliz, mas eu escolhi vir para cá. Beleza, então eu escolhi. Porque as escolhas sempre são nossas. Nós não podemos fugir delas. Senão eu vou viver em função do mundo e não em função de mim. Toda a questão é essa nova consciência, porque isso é uma nova consciência que a gente chama e a gente sabe que a gente está caminhando para ela, é como isso vai acontecer e como isso está acontecendo. Porque, de alguma forma, todos nós estamos num processo de transformação. Até eu poderia dizer de evolução. Como se dissesse, olha, não tem escolha porque essa inteligência é maior. É uma inteligência... O caminho é um só. É a inteligência do amor. Deus é o amor, a luz é amor. Amor é verbo, amor é ação, é troca. É um circuito de energia que ele é mantido sempre. E esse circuito é essa continuidade de vida, a vida infinita, que no fundo é o que a gente busca. A alma busca essa vida infinita. E ela tenta dizer para o corpo, para que ele mude a forma como ele está se conduzindo na vida da aparência, na vida externa, para que ele entenda que ele pode vir a ser infinito. Mas o corpo insiste em se conectar com a consciência da morte, da autoaniquilação. Quando ele entra na mesmice, a gente chama de zona de conforto, ou mente robótica. Sim, ele está morrendo para a vida. E ele não se dá conta que ele faz o que os outros fazem, porque existe uma inconsciência. Isso. Então, é como sair dessa inconsciência sem agredir. Porque nós temos resistências. Há algo dentro de mim que se agarra nas coisas, porque me dá segurança ainda. Seu escorpião. É a velha história que eu digo. Todo mundo tem um mantra. Ai, mudança. Todo mundo quer mudança. Ai, mundo muda. Mas por ele favor, não quer mudar. Mas não me tira do meu lugar, porque eu estou bem aqui.
É a história do povo hebreu que sai da escravidão do Egito, chega no deserto e pede para Moisés: o quê? Tu nos trouxe para nos matar? A gente quer voltar. Mas, cara, 3 dias durou. tu estava sofrendo lá. Mas lá tinha internet, tinha Tinha shopping, que comer. tinha, né? Adriana, esse diálogo é interno também, né? Algo Claro em que mim é quer interno. muito mudar e algo em mim não quer. Hã? É interno, não é só no mundo exterior. Dentro de nós Só que vivenciamos tu isso. não percebe, às vezes, que tem algo que não quer mudar e tu joga no outro. Aí tu diz: a culpa é do fulano, a culpa é do presidente, a culpa é O do teu eu que gerente, quer a culpa mudar, é do... o teu eu que quer mudar se identifica, é como se tu tivesse um imã, certo? Muitas vezes, quando as pessoas vêm se consultar comigo, né, antes de ver mapa para a pessoa, eu tenho primeiro que ver o mercúrio dela, né, ver como ela pensa e como ela se comunica. E os trânsitos do momento. Se eu for pelo mapa natal, ela não vai nem entender, porque já passou muito tempo. Ela naturalmente já vem num processo de evolução. Então, não é que tu mude. As confluências do meio fazem com que tu mude. Então, o que acontece? Ela diz assim: olha, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais... Queixas, queixas, queixas. E aí, o que acontece? O que eu preciso buscar para que ela me entenda, certo? Para que eu possa me comunicar com ela. Mas vamos ver o que acontece contigo que está te gerando essa mudança. O que tu precisa entender com essa mudança. Qual é o benefício que essa mudança te trouxe. E muitas vezes é como se uma pessoa estivesse dentro de um próprio aquário. Ela fosse peixe do aquário. Então, o peixe do aquário, ele vê o mundo através de uma lente de vidro. Nós precisamos pegar o peixinho do aquário, tirar ele e mostrar para ele que olha a água onde tu está imersa. E olha tudo à volta que tu tem. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tem que... A gente, terapeuta, nós terapeutas, professores, educadores, precisamos exatamente isso, ser o instrumento, nós somos somente um instrumento que retira ela por alguns segundos e mostra para ela, onde tu estás inserida. Este é o teu aquário, mas olha só o oceano de possibilidades que tu tem. Só que para te fazer isso, tu vai ter que te munir de entendimento, de compreensão. E a surpresa da pessoa é a coisa mais bela que existe quando ela diz: nossa, um outro mundo é possível. Aí, assim, mas vai doer? Eu sou uma que, se eu tenho que experimentar uma técnica nova, eu pergunto para o terapeuta: vai doer? Porque a dor em mim é como todo mundo, né? Mas cada um sabe da sua dor. Eu sei da intensidade da minha. E como eu tenho uma lua em escorpião, tudo em mim é muito intenso. Então, eu já aprendi isso que dói. Então, eu não quero sentir dor. Mas é necessário. Bom, então eu sou mais corajosa do que a dor. Então, é a dor que me liberta. Uma vez uma menina me disse: mas por que tu tá com essa psicóloga que só tá te judiando? Eu digo: não, eu não acho que ela esteja me judiando. Eu acho que eu ainda não aprendi a me libertar. Não bota a culpa nela, por causa da questão, como eu falei no começo do programa, da nossa responsabilidade. Eu escolhi sofrer, certo? Porque deve ter um jeito mais light, deve ter. Uma dieta pode ser boa, certo? Se a gente comer as frutas, o açúcar das frutas, por exemplo. Então, acho que é isso. Acho que essas técnicas todas, elas vêm exatamente como instrumento para nos ajudar. Só que depende da nossa resistência, depende do nosso padrão energético, depende da nossa formação cultural, né? Nós estamos arraigadas a padrão antigo de pai, de mãe, de família. Tem muitas pessoas apegadas, né, à questão da família, que pensam em desagradar uma mãe, uma avó e não ir para a praia no final do ano. Que tal, hein? Bem assim. Aquela chantagem emocional da mãe: tu não me ama mais. Pensa como isso é pesado. Então, o ser humano, daí tu vai ter que fazer uma escolha. Ou tu fica bem contigo e vai para onde tu quer, ou tu desagrada a tua mãe e a tua família. E aí o seguinte, tem casos em que a mãe e a família, tantas pessoas desencarnaram no final do ano. Pensa se podia ser o último dia com a tua família. É isso. Então, a gente tem que ver infinitas possibilidades e escolher o que vai doer menos. Certo? Bom, eu quero sair, fazer a minha. Tá, e se eles se forem? Bom, eles são espíritos imortais. Se eles se forem, a gente vai se encontrar. Eu tenho essa consciência, mas não é todo mundo. E custei a ter essa consciência. Então, Esse é o Terapia do Dia, não te interrompendo, né? Dá uma vontade. Verônica. Pode tomar a palavra, eu deixo. Mas é só para pontuar, assim, que né, esse primeiro programa está sendo um programa de possibilidades sendo oferecidas ou lembradas, mas também de responsabilidades. A gente está falando
falando muito, vocês estão falando muito em responsabilidades, né? São escolhas, mas ser responsável pela sua escolha, né? Tomar a frente das suas escolhas, do que se vai fazer, para onde se vai, não só fisicamente, né? Mas também os seus sentimentos e pensamentos. Ao vivo aqui na Rádio Supersônica, então, com a Verônica Pinheiro, a Adriana Finkelstein, o Delcino Magalhães, a Letícia Wolff e a apresentação minha com a Mari na mesa de som. A pergunta que deu início a todo esse bom debate aqui foi em relação ao ano, né? Aí lá no começo a Adriana mencionou que nós temos uma virada de número no calendário gregoriano, mas nós temos outros anos novos. Então eu vou mudar um pouquinho a questão ainda sobre esse assunto, mudança de ciclo. Temos muitas mudanças de ciclos e todos nós aqui, em comum, vivenciamos agora há 10 dias essa mudança que é tradicional para todos nós. Eu gostaria de saber, insistindo um pouco nisso para pensar perspectivas para esse tempo que está iniciando, né? Em relação a ciclos. A gente está saindo de algum ciclo e entrando no outro? E se estamos, né, que ciclo vindouro é esse? Mas antes de vocês falarem, eu só gostaria de pontuar que a gente falou muito de rituais também, né? Se a gente está falando em mudança de ciclos, talvez essas mudanças sejam marcadas por rituais. Sim. E aí tem as importâncias de estar no ritual ou escolher não estar, ou fazer o seu próprio. Mas então, se estamos mudando de ciclo, que ciclo é esse que vem? Para a gente pensar agora nas escolhas que vamos fazer, né? Para onde vamos encaminhar as nossas energias. Esse ciclo que está vindo agora, que ele, na perspectiva de vocês, o que ele traz, como é que a gente deve se relacionar com ele? Olha, eu começo então assim. Vamos pode começar. Ser uma rodada, Verônica, vamos Adriana fazer uma rodada. Delcino, pode ser? Olha só, E nós Letícia. saímos a grande primeira virada, nós temos com Júpiter, sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Quando ele estava ali em Sagitário, o convite era buscar o autoconhecimento. Então, isso teve um reflexo no mapa de cada um, ok? Não vamos entrar em detalhes de signo. Teve um reflexo. Quem era do próprio signo expandiu muito mais. E quem, às vezes, não, sentiu um pouco que a avalanche começou. Quando Júpiter entra em Capricórnio, ele te convida a aquilo que tu buscou, aquilo que tu entendeu, agora está na hora de colocar em prática. Porque Capricórnio, a energia de Capricórnio, ela visa isso, colocar as coisas em práticas de uma maneira objetiva. Quando, como, onde, porquê, enfim, essas questões mais práticas. Só que, junto com isso, Plutão já estava em Capricórnio, então as mudanças com essa energia já estavam ocorrendo, os processos de trabalho já estavam, as estruturas sociais já estavam mudando, certo? E esse autoconhecimento ali de Sagitário, antes Júpiter esteve em Escorpião, tudo isso estava confluindo para que a botar as mãos na massa começasse. Aí Saturno também já estava no signo de Capricórnio, então já te dizendo que, olha, é hora de trabalhar, é hora de focar, é hora da disciplina, da organização. Só que o que acontece agora, tudo isso junto e misturado. Plutão, Saturno, Júpiter, nesses momentos aí nós estamos com o Mercúrio, né? Daqui a pouco vem vindo Vênus. Para quê? Para que a gente possa realizar. É o grande momento de realizar. Agora, se a pessoa ela passou a vida toda esperando que alguém lhe apresentasse um plano, ela pode continuar na mesma, porque ela não fez um movimento favorável a isso. Agora, se é uma pessoa que vem se questionando, daqui a pouco a pessoa foi demitida. Então, é a hora de continuar procurando, continuar se avaliando, focando no seu verdadeiro eu, no seu verdadeiro propósito. Então, de novo, tudo vai depender de como essa pessoa vai usar essas energias ao seu favor. É que nem a visão do copo, meio cheio ou meio vazio. Ainda estamos nesse terreno, independente da confluência dos astros. Só que assim, o Plutão é uma energia que vem vindo, o Urano em Touro também, ele vai transformando os valores e a sociedade vai se transformando e tu é levando de rondão. Agora tu escolhe, ou tu vai na avalanche, ou tu entra no barco e começa a pegar o leme da tua vida. Então, essas energias, essa preparação para esse ano aí,
ela te convida exatamente isso, arregaça as mangas e trabalha. Como é que está a tua casa? Ela está organizada? Como é que tu lida com a agenda? Como é que tu lida com os horários? Como é que tu lidou com essa questão do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento? Júpiter ainda continua aí, né, bem grande, bem forte, te ajudando, te auxiliando nesse, e vai deixar inclusive o Capricórnio um pouco mais leve, né? Vai aliviar um pouco esse peso que o Capricórnio sente de que ele tem que fazer. Só que agora vamos ao seguinte, tu foi lá em Sagitário e tu buscou algumas coisas. Então essas energias eu entendo que nos favorecem esse ano, certo? No sentido da gente continuar buscando e de continuar realizando. Então eu diria que a tônica do ano de 2020 é realizações. Realizações, muito bem. Adriana, vai nesse sentido? A visão da Cabala para a astrologia ela é um pouco diferente, mais profunda e mais ampla, porque a astrologia ela é uma expressão divina. Então, acima dessa astrologia tem o que a gente chama de luz espiritual, e a astrologia é a forma como eu vou entender aquilo que uma inteligência maior nos coloca, ou coloca cada indivíduo ou coletivo numa caminhada. Então, é muito difícil a gente, dentro da astrologia, marcar, começou um ciclo agora. Na verdade, os ciclos estão se conversando. Então, a gente pode marcar e olhar os ciclos de hoje pensando já em fevereiro, janeiro do ano passado, né, quando Plutão teve o encontro, né, já com Saturno entrando em Capricórnio. Então, quando tu olha hoje, não pode olhar hoje. Eu conversava aqui no início, né, eu falava do eclipse, hoje a gente tem um eclipse lunar, que a minha gripe tem a ver com o eclipse lunar do ano passado, de fevereiro do ano passado, e que teve a ver com o eclipse lunar de julho do ano passado, e que são processos de cura. Claramente. Então, tu não pode ver tua vida, né, separado. O teu momento do agora, que a gente chama de Ineni. Ineni é o que Abrão, Moisés e Jesus diz quando eles estão no deserto, ou Abrão quando está levando o filho Isaque para sacrificar, e Deus chama Abrão, Abrão, e ele diz Ineni. Ineni é eu estou aqui agora. É o momento de maior conexão com o divino, porque é o momento de maior conexão com o teu eu. Porque tu só encontra o divino nesse teu eu. Então, o processo todo começou já lá atrás. E é isso que cada um de nós tem que olhar e pensar, o que eu venho vivendo? E não é só a questão, é dinheiro, é relacionamento. A gente está vivendo algo que é o eixo de cauda e cabeça do dragão, porque na Cabala é fundamental, exatamente no eixo Câncer e Capricórnio, que já vem gritando para nós quando explodiu a questão das constelações familiares. O mundo hoje faz constelação familiar. Então, tu imagina, é óbvio que vai estourar algo aonde é a nossa origem de toda a nossa civilização, no Oriente Médio, que é o nosso útero materno, de todos nós. Não tem quem não veio de lá. Estão me olhando com uma cara super estranha. É muito interessante isso. Quem? Mas todos nós viemos do Oriente Médio. Todos nós. Então, lá é o útero. E o grande pai vai lá e briga. Porque o Tio Sam sempre foi o grande pai. Né? Estou dizendo que ele é o grande pai, mas o arquétipo é muito importante para nós. O simbolismo é fundamental. Então, a gente está agora, e hoje, então, a gente tem um auge de toda essa energia de transmutação, transformação, de tu poder pensar, a Terra vai mudar o eixo? Meus queridos, nós estamos mudando o nosso eixo interno. Para onde a gente está olhando, o que a gente está trabalhando. A quantidade de gente que eu atendo que chega e diz, o que eu estou trabalhando não faz mais sentido. Eu preciso mudar as coisas. Onde eu estou morando, eu não quero mais. O casamento que eu estou não faz mais sentido. As amizades que eu estou tendo não me dizem mais nada. Sinto muito em dizer, a gente está vivendo morte. Uma grande morte, porque o encontro de Saturno e Plutão são dois planetas de morte. É um horror olhar aqueles dois se encontrando e dizer assim, meu Deus, o que vai acontecer? A gente está morrendo. Uma morte tão bonita. E nesse final de semana que a gente tem a conjunção Sol, Saturno, Plutão e Mercúrio, fazendo oposição com a Lua, uma Lua cheia, para nós de Capricórnio, de Tevet, é o momento de enxergar essa morte. Para tomar uma nova decisão, por isso o ano de realização. É um ano de trabalho, de esforço. Quem não quer é um ano, quem não é um ano para quem está desempregado aí, se não pegar agora, meu querido.
E é um ano de montar a fundação, gente. Você está desempregado. Fundação. Então, assim, ó, não se preocupem. Essa coisa de ficar correndo atrás, para. Agora faz o campo, limpa a área, né? Cultiva novas sementes, cuida das sementes. Aquela reatividade, aquela coisa de dispersão, né? Fazer 500 mil coisas. O que a gente vai continuar fazendo 500 mil coisas, mas a gente tem que estar na hora de fazer bem as 500 mil coisas. Isso Saturno está cobrando em Capricórnio faz um tempo, né? Faça direito. Porque tudo vai ser rápido, porque esse ano tem muita mudança astrológica. E a gente já vai entrar num ano mais ar, mais mental. E para a Cabala é a era messiânica, é a mudança da mente sobre a matéria. A matéria vai ter menos valor. O corpo vai ter menos valor. E é por isso que tem tanta gente doente. Porque as estruturas estão sendo mexidas, o corpo está sendo mexido. E a gente está depurando, porque o Plutão vai lá fundo e ele purifica toda a memória ancestral, porque o eixo Câncer-Capricórnio é memória ancestral, é memória de história. Por que se fala tanto em fascismo, em nazismo, em antissemitismo, em comunismo? Porque é uma memória ancestral de horror nosso, dos capricornianos loucos, né? De rigor, de frieza, de controle. É bem a relação do faraó. E a gente, dentro da Kabbalah, a gente finalizou o último capítulo do Gênesis e entra na semana que vem, na verdade, no domingo, no primeiro capítulo do Êxodo. E Êxodo, na verdade, não é Êxodo. O nome é Shemot, que é nomes. Que entra a história da escravidão no Egito. Então, o que acontece? No último capítulo, morrem os líderes, que é José e Jacó. Quando eu coloco muito no outro líder, e ele não está mais, quando hoje saio de casa, eu tenho um cachorro novo dentro de casa, ele entra em desespero. E eu estou tendo que ensinar ele a, tipo, olha, eu saio, mas tu tem que estar contigo. Porque eu não sou teu líder. Que ele me escolheu. E essa é a grande mudança. Quem é teu líder? Porque as idolatrias vão ir abaixo, gente. Urano em touro. Urano está ali para quebrar o bezerro de ouro. Tudo que eu botei lá fora, eu acho que aquilo vale mais do que eu. Então é um retorno à minha identidade, ao meu eu. Vamos falar um pouquinho, sem aprofundar, mas meio passando assim, um pouquinho sobre espiritualidade. Tá? Nós estamos passando por um momento bem de mudanças positivas. Todo mundo fala nisso aí, quem vive na espiritualidade, quem comenta isso, que em março do ano passado já começou essa grande mudança, novas encarnações já não encarnarão mais na Terra, todo esse processo. Mas é um processo lento, entre aspas, porque na espiritualidade não existe tempo. É outro tempo. Né? É outro tempo. Mas, então, a nossa missão agora enquanto terapeuta, porque a gente tem nós não somos melhor que ninguém, pelo contrário, nós somos temos até mais responsabilidade por ter por estudar. Só por isso. A gente estuda, a gente sabe. Então a gente sabe algumas coisas então sabe que é responsável pelas nossas escolhas. Agora a gente vê que o mundo está numa posição e tem muitas pessoas que não sabem o que fazer. E aí o sistema está preparado para afogar essas. A pessoa está depressiva, toma um Rivotril, toma um clonazepam, toma fluoxetina, toma Ritalina, se intoxica. Aí o que faz? Abafa isso. Tá? Então a nossa missão enquanto terapeutas, nós e todas as terapias, todas as ferramentas, é acolher esse momento e ajudar as pessoas a olharem para si. Porque para mim só tem uma saída, não existe outra. É o autoconhecimento, é tu parar e olhar. E esse parar e olhar só acontece no momento em que tu te encara, tu te percebe. Ou seja, a meditação, que todo mundo fala aí. Meditação não é ficar deitado lá, não. Também é bom que faça isso. Mas a meditação é tu parar e no final do dia olhar, o que eu fiz hoje? O que eu contribuí para o mundo hoje? Qual foi a minha contribuição? E eu vou ver que tem muita coisa errada que eu fiz. E eu vou me acolher e dizer, eu estou aprendendo, eu estou num processo. E eu não vou me condenar, porque é mais fácil a gente se condenar, né? Amanhã eu vou ser melhor, eu fui filha da mãe hoje. E aí tu fica na resistência e não fica na mudança. E aí como é que tu faz isso com o outro? Porque a gente não tem poder de mudar o outro, a gente tem influência sobre o outro, mas quem muda é ele. Então nós, enquanto terapeuta, temos esse compromisso. E eu acho que é nisso, pelo menos, que eu me baseio. Né?
Eu até diria, só um pouquinho. Eu até te diria que o nosso compromisso é mudar a si mesmo. Sim, porque tu é um grande exemplo para os teus clientes, para os teus alunos. Quando tu te transforma, tu deixa assim, ó, é uma onda energética, porque é uma rede impressionante. Então a gente tem muito essa responsabilidade consigo, né, de saber usar esse conhecimento também para nossa vida. Mas olha só, deixa só uma parte assim bem ligeirinho. O que acontece? Como eu dei o exemplo lá do peixe dentro do aquário. Muitas vezes, não é que a pessoa não queira fazer essa avaliação, mas ela está imersa dentro dos próprios conceitos que levaram ela para aquele lugar. Então, muitas vezes, e ela não vem sendo convidada a raciocinar. Pensa uma pessoa que fica o dia inteiro teclando aqui. Eu tenho filho em casa, é um terror, negócio seguinte, vontade de quebrar aquele aparelho. Porque eles não estão vivendo, certo? Então, tu tem que procurar vírgulas dos dias, assim, quando tu pode mostrar alguma coisa. Então, exatamente quando a pessoa está imersa dentro de si mesma, é como uma injeção onde o instrumento está contaminado. O que vai acontecer com o líquido? O líquido se contamina também. Então, eu entendo que, claro, que o terapeuta, primeiro, ele tem que se curar, se tratar. E muitos terapeutas viram terapeutas depois de uma depressão. Sim. Porque foram lá no poço, experimentaram o poço, sentiram quanto dói, não é, né? E aí, pela mão de um outro terapeuta, né, foi ajudado e viu o quanto aquilo despertou. Despertou para o seu terapeuta interior também. Então, muitas vezes, a nossa função, nossa responsabilidade de terapeuta é isso. E a espiritualidade, né, eu tenho visto muito essa questão de que cada um vai ter de uma maneira. Né? Tu está trazendo assuntos históricos e bíblicos. Tem gente que agora acho que até vai comprar a Bíblia, porque deve estar pensando da onde é que ela está tirando tudo isso. Eu tenho lá na minha casa, tem muitas Bíblias, porque eu adoro fazer estudo bíblico. Há muitos anos eu faço. Né? Eu fui convidada a estudar a Kabbalah. Não tive tempo ainda, é verdade, não é desculpa. Por conta dessa integração de informações históricas que são a nossa base, são de onde nós viemos. É muito importante. Se nós não sabemos de onde viemos, fica muito difícil nós nos situarmos e ir para longe. Então, o terapeuta ele busca muito essa função. A Kabbalah ela tem várias ferramentas, e ferramentas que, na verdade, a gente diz que nós já nascemos com elas. A Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né, faz parte do Tanar, que é o Velho Testamento. A Kabbalah só trabalha com o Velho Testamento. Nós consideramos um livro de códigos e um livro que contém uma sabedoria e uma luz espiritual que só o fato de nós escanearmos as letras hebraicas, que são letras sagradas, nós já trazemos processos de despertar e de cura. Então, dentro da Kabbalah, existem várias técnicas para poder chegar dentro de elementos do inconsciente das pessoas. Porque não é fácil fazer processos de transformação, mas existem várias técnicas dentro da Kabbalah que a gente consegue, sim. Por isso que a Kabbalah é associada à magia, né, e à manipulação da realidade. Então, se faz muito isso. Já vou levantar um assunto aqui que a gente pode discutir no próximo programa, que hoje não vai dar. Assim, ó, acontece comigo muito isso. Talvez com vocês também, com a Lei eu sei que acontece. Quando tu recebe um paciente e tu sabe que aquele problema que ele está passando é fundamental para o crescimento dele. E aí tu tem que ajudar ele a se dar conta que não lutar contra aquilo. Aceita aquilo, porque aquilo faz parte. E esse é um grande desafio para todos nós, entendeu? É não curar as pessoas, é conscientizar as pessoas. Uhum. Eu acredito que tem muitas pessoas em casa que devem estar se perguntando, nossa, que conhecimento maravilhoso, o que eu faço com tudo isso? Vai anotando. Mas eu estava até conversando com um cliente ontem, ele é muito estudioso e agora a física quântica está encantando muitas pessoas. Eu acho maravilhoso esse conhecimento, o acesso que está tendo, muitos livros nas livrarias, no YouTube, na internet. E realmente é encantador, conhecimentos antigos agora, né, trazidos com uma leitura mais inovadora, uma outra interpretação para o nosso dia a dia, de que nós temos o poder de mudar a nossa realidade. Eu acredito, e conversando com esse meu cliente ontem, que essa é uma primeira etapa, né, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo. E agora o que eu faço com tudo isso? Primeira etapa, esclarecimento, conhecimento, ouvir o programa Terapia do Dia, pegar um livro, conversar com pessoas que estejam nessa sintonia para poder trocar ideias. Isso é o começo da expansão da consciência, como nós dizemos, né? Mas existe também ali, como num jogo de videogame, essa é a primeira etapa, e muitos de nós
nos mantemos nessa etapa do campo racional, achando que vamos mudar a nossa realidade somente com isso, né? No meu ponto de vista, eu acredito que nós temos que, em algum momento, pular para a segunda etapa desse jogo da vida, né? Se a gente pode chamar assim, o jogo do autoconhecimento, que é realmente partir para a ação. Não adianta, ou melhor, somente ler um livro, assistir um programa, saber de determinados conteúdos e continuar com a minha vida diária, cotidiana, da mesma forma igual, mais difícil a coisa vai começar a modificar. Em algum momento, como nós todos falamos aqui no programa, em algum momento eu tenho que parar, ou me sentar numa cadeira, ou me sentar num banco de praça, seja lá onde for, olhar para mim, olhar para meus pensamentos, o que eu vou fazer comigo, como eu posso realmente trazer toda essa transformação que os terapeutas, aqui nós terapeutas estamos falando. Eu vou procurar um profissional, eu vou fazer um outro curso, ou fazer uma meditação, ou, né, a prática. Aí seria, acredito, um nível acima que realmente vai começar a plasmar uma nova realidade. Tanto é que hoje eu vou já estar pronto o meu ritual, vou fazer um ritual, né, lá na sala terapêutica. E até se a gente tem o quê? 3 minutinhos, André? Se vocês puderem falar, de repente, alguma dica para o pessoal que está nos ouvindo, o que nós podemos fazer hoje? Por que hoje é tão importante? Eu sei que é muita coisa para pouco tempo, né, André? Eu sei. Mas, assim, o que o pessoal hoje pode fazer? Por que hoje é um dia tão importante? Eu vou só dar uma dica só. Para algumas pessoas é muito difícil dizer assim, ó, pensa, sente isso ou aquilo. É difícil esses verbos, tá? Sim. Capricórnio, então, não fala em sentir. Falou em sentir, eu tentar, né? Pá. Então, eu ensino sempre uma coisa, assim. Existe uma Ave Maria cantada pela Celine Dion no YouTube. Simplesmente coloca essa Ave Maria e só escuta. Já muda a frequência e a sintonia. Não, só escuta, sim, e deixa fluir o que... Só escuta. Aquela melodia é como se um anjo estivesse cantando para ti. Quando nós estamos num período muito difícil de vida, gente, só escuta. Bota uma música, sabe? Bota uma frequência boa, bota uma música. Mas uma música assim, uma música harmônica, uma música que realmente vai te elevar. E se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ligar para alguém e pedir perdão, faça. A música transforma, né? A música transforma. É a matemática do universo. Então, eu só teria esse ritual para dizer que funciona para muita gente e é um passo. Ela é um passo, ela não é o todo, mas ela já ajuda bastante. E também ouvir e meditar, né? Sim. Então, uma dica bem a calhar, né, Mari? Na Rádio Supersônica, Música Sem Limites. Né? Uma dica é ouvir a música, a Celine Dion, ou também... Da Ave Maria, tá? Tem uma Ave Maria lá que ela canta lá. Tem um exercício que eu faço, que dá para fazer junto com esse, só que eu tenho que ter um certo cuidado. Eu faço, tá? Sempre fiz, e é interessante. Tu bota uma música, 5 minutos, 10 minutos, e num ambiente sombrio, e acende uma vela. E fica ouvindo a música, olhando para a vela. Aí os pensamentos vêm, e aquilo que for negativo, tu joga na chama. É um exercício delicado, mas se tu sentir que tá ficando muito triste ou muita coisa ruim, tu pode interromper e parar, porque ele te conecta, né? Mas ele é revelador, é fantástico. E aí a chama funciona como transmutando energias, né? Quer dizer, a energia negativa vai embora. Aliás, toda energia vai, ela vem e vai, circula. Né? Se alguém quiser se sentir bem fazer, é bem legal. Para nós hoje é Shabat. Para quem conhece meu site, no site tem portais cósmicos, tem ali como é que se faz o Shabat, a partir de acendimento de velas, sacralização de vinho e de um pão especial, a halá, e orações e salmos. Mas hoje tem eclipse, e a gente está na lua cheia. A lua cheia é um dia de muita luz. Então, é um dia que se revelam muitas coisas. É um dia que a gente tem mais energia. Os cabalistas dizem que é o dia de maior energia positiva. É o dia que a gente pede, porque é o dia que mais bênçãos caem sobre as nossas vidas. Mas, nesse meio dessas bênçãos, vai ter um momento de, escuridão. Como se, de repente, apagasse a luz. Ao contrário dos meus colegas, eu te diria, não pense em nada. Faz essa escuridão. Não tenha medo da escuridão. Só recebe, só. Simplesmente é rápido. Não dói, mas é aquele momento que tu vai fazer uma das coisas mais difíceis, que é parar de pensar. Contata esse vazio, porque é o vazio que permite com que algo novo possa surgir. Algo novo e que, de certa forma, já está com a gente, né? Eu acho que o nosso ser ele já
sabe? Esse pensar, claro, ele existe, porque a gente pensa, a mente não para de pensar, mas esse perceber, esse nada que tu traz, eu acho um terreno fértil, né, para realmente nos ouvir, né, e esse nosso ser infinito, que vocês falaram aqui, né, esse nosso ser infinito, poder realmente trazer, vamos ver o que acontece, também soltar, né. Duas coisas. Para Kabbalah não existe a palavra Deus. Deus se traduz por Ein Sof, nada absoluto. O nada também é ele, acima de tudo. A segunda coisa é que, quando a gente tem um eclipse, o eclipse ele existe para poder colocar as coisas no eixo. Por isso que, às vezes, a gente diz que o eclipse ele tem um viés que é negativo. Porque as pessoas estão tão numa zona de conforto que, quando surge algo que vai tirar elas daquilo, as pessoas interpretam como algo ruim. E o eclipse ele tem um efeito durante agora os próximos meses, até o próximo eclipse lunar. Então, tudo que pode ser acordado hoje, amanhã, pode brotar daqui a 1 mês, 2 meses, tá? Só para saberem. Muito bem, estão aí as dicas, já é 14 horas, né? Nosso programa é das 13 às 14. Claro que ficaríamos falando, só eu aqui no meu bloquinho teria várias perguntas, mas vou guardar para a próxima sexta-feira. Nos comentários da live no Facebook já está ali, o primeiro comentário é o nome de cada participante com o seu telefone, mas a gente pode fazer a última rodada aqui só para dizer, bem devagarinho, o seu contato e se tem alguma coisa na agenda para o fim de semana, alguma palestra, algum atendimento, algum curso. Tá, então a gente faz essa última rodada aqui para encerrar. Verônica, telefone, contato? Verônica Pinheiro, telefone Porto Alegre 519-9533-0554. E essa semana está saindo vídeo novo no canal Verônica Pinheiro Responde, no YouTube. Então, quem quiser conhecer algumas coisas que já estão lá, se inscreva, curta e compartilhe. Ótimo. Depois, Verônica, tu manda para nós e nós colocamos nos comentários da live o link ali para o canal também. Tá? Adriana? Bem, meu número de telefone é 999-79-4345. Na Escola de Kabbalah sempre tem muitos cursos presenciais, online ou pelo WhatsApp. Esse final de semana, eu estou trazendo para Porto Alegre a Silvia Calil, uma médica veterinária, que vai nos dar um curso, e esse curso ainda temos vagas para veterinários ou estudantes de veterinário, que é a Ayurveda Pet. Ela vai trazer sobre chakras, argiloterapia, dietoterapia, autoimunoterapia, florais, cromoterapia, enfim. É a veterinária sistêmica, né? O meu olhar dentro da veterinária é olhar o tutor, né? Porque somos nós que causamos as doenças dos animais, e a Silvia olha o animal. Tá? Então, quem quiser, souber de um colega, de um veterinário ou estudante que queira, ainda temos vagas. E aí também é só entrar em contato pelo WhatsApp ou no site, que sempre tem cursos. O próximo curso é a Árvore da Vida. Legal, Obrigado. Muito bom. Também vamos colocar o link depois, né, Mari, nos comentários da live. Delcino? O telefone é 519-8411-7737. Eu estou de férias, né? Que beleza. Até final de fevereiro. Mas tem feito tem uma palestra em Montenegro, lá no Instituto Mix, para estudantes. E me permito agora, nesse janeiro, participar do programa aqui, e só volto a trabalhar em final de fevereiro. Muito bem, aguarda então o Delcino virá cheio de novidades em fevereiro. Com certeza. Estou estudando, né? A gente aproveita para estudar. Muito bom. Não para nunca. Letícia? Então, na sala terapêutica, o Delcino está sempre à disposição para quem quiser fazer algum curso de reiki, algum nível de reiki. O Delcino está à disposição mesmo em férias, sim, né, Delcino? Se tiverem aí uma pessoa ou uma turma para fazer o curso, a sala terapêutica recebe vocês todos com muito carinho. A sala terapêutica é parceria da Rádio Supersônica, com muito orgulho. Amanhã, na sala terapêutica, eu vou ministrar o curso de barras de axis. Também sempre à disposição para quem quiser marcar, ou individual ou em grupo, o curso de barras de axis e atendimentos de barras de axis ou TFT, a terapia do campo do pensamento. O meu telefone é 999614950 e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Na sala terapêutica, no domingo, tem grupo de constelação familiar. É só entrar em contato ali na live, que disponibilizamos o link. Gente, foi um prazer, muito obrigado, uma alegria. Da mesma forma, foi muito bom, ainda mais ouvir conhecimentos novos, né? E foi realmente, só meu coração se enche de alegria.
E aí, o que acontece? Capricórnio um pouco ele derreteu, né? Agora não posso me emocionar muito, porque chora. Então, já falo por aí, tá certo? Eu estou muito feliz. Aí, os meus amigos que sabem, significa o que significa. Mas a outra temporada também teve choro entre nós todos aqui. Olha, os meus quem assistiu amigos viu. disseram assim, Verônica, o que está acontecendo contigo, que a gente está ouvindo cada vez mais tu dizer, estou feliz. Quando a gente vai para o caminho da gente, é isso que acontece. Ó, não posso me emocionar. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sempre aprendo muito, né? Eu que sou o não terapeuta da mesa, então eu faço minhas anotações aqui. Mas e faz aprendo terapia há muito tempo. Ah, sim, né? Senão não estaria aqui também. É isso, Mari, por hoje. Passamos aí uns minutinhos, mas, né? Então tá. Muito obrigado por quem esteve conosco na rádio, em várias partes do mundo, porque a Supersônica é escutada em várias partes do mundo. Quem esteve na live também. Preparem-se que na próxima sexta estaremos aqui de novo. Um abraço. Até lá, gente. Gratidão, gratidão. Obrigada. Passa rápido. Muito rápido.